E a Lei Maria da Penha completou 6 anos ontem. De acordo com a Polícia Civil, Mato Grosso do Sul é um dos estados modelo na aplicação da lei. Do início do ano até o mês de julho, cerca de 3.800 boletins foram registrados, segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Mas, durante esse tempo, o que foi feito? Quais foram os principais desafios alcançados e o que ainda precisa mudar para que a lei realmente puna os agressores? Quem está em nosso estúdio para falar sobre essa questão é a psicóloga do Centro de Atendimento à Mulher, Helenise Roldan Melgarejo. Boa tarde, obrigada pela participação da senhora aqui no estúdio. Bom, para a gente começar, eu queria que a senhora fizesse um balanço dessa lei aqui. Nesses 6 anos? Isso. A Lei Maria da Penha, ela começou muito tímida, né? E hoje ela tem começado a alcançar as mulheres já conhecem, já sabem do que se trata, o que acontece se ela fizer um boletim de ocorrência, o que é a medida protetiva, então, as medidas protetivas. Então, ela tem uma abrangência bem maior desses 6 anos, mas ainda existe uma desconfiança, né? Porque a gente sempre teve aquela referência de que o homem agrediu a esposa ou a companheira, ele vai pagar a cesta básica, né? Era isso antes da Lei Maria da Penha. E os homens ainda não se deram conta que isso mudou. Existe ainda muito sarcasmo, né, dos homens, não vai acontecer nada comigo, eu estou de boa, né, eu faço, nada acontece, por toda uma cultura, né? E a Lei Maria da Penha tem tentado mostrar que não é mais assim. E, aos poucos, vai se criando uma segurança com relação a essa lei. É claro que tem algumas coisas que ainda são falhas. Este ano nós tivemos umas mudanças na lei para melhor, né, que, no caso, por exemplo, a mulher não precisa mais ser quem vai denunciar. Uma pessoa, um vizinho, um parente, pode fazer essa denúncia, né? Às vezes a mulher está com medo, não tem coragem, e aí alguém da família que percebe essa violência, ela pode fazer a denúncia. E isso é o que não existia, né? Até o ano passado não tinha essas mudanças, né, na lei. E agora a gente teve mais essa melhoria na lei, né? Então a lei vai se arrumando, vai se melhorando, vai se aperfeiçoando e aos poucos as mulheres vão criando segurança com relação a isso. A senhora como psicóloga, por que tanta violência? Por que um homem que passou anos com uma mulher acaba às vezes o relacionamento de uma forma trágica? Nós vemos aí homens matando ex-mulheres, namorada, tentativa de assassinato. Qual seria o motivo de tudo isso? A gente tem aí um leque, né? Nós temos várias possibilidades. Uma coisa que a gente percebe muito gritante é a associação da violência, uma personalidade já agressiva com o álcool. Então, a gente ouve muito relatos. Fim de semana, a gente estava numa festa, ele bebeu e ficou agressivo e me espancou, ou espancou os filhos, ou quebrou a casa, né? Então, porque a gente sabe que a violência não é só bater, né? Hoje, a própria lei entende como violência o espancar, o bater, o agredir, o empurrar, o xingar, quebrar as coisas, né? Então, todas essas coisas são conhecidas, são entendidas como violência, não é só bater. E isso a gente sabe que quando a mulher chega para nós lá no centro de atendimento, ela muitas vezes ela não tem uma marca no corpo, não tem um roxo, não tem um corte, mas a alma dela, né, o emocional dela está todo quebrado e a gente tem que, nosso papel lá é tentar ajudá-la a colar. Né? Outro motivo também acaba sendo os ciúmes, né, doutora? Os ciúmes, né, a questão da desconfiança, porque entende-se, né, que a pessoa que tem ciúmes, muitas vezes é porque ela mede o outro pelo que ela é. Né? Então, quase sempre quando a gente percebe uma pessoa muito ciumenta, isso não é uma regra, mas a gente sabe que isso acontece, quando uma pessoa se torna muito ciumenta, é porque ela mede o outro pelo que ela é capaz de fazer. Ela é capaz de trair, ela é capaz de fazer coisas contra o outro, né? Então, ela entende que o outro também é. Né? Então, a partir daí, a gente começa a seguir uma teoria dos ciúmes, né? De eu medir pelo que eu sou. Se eu sou capaz de trair, eu penso que todo mundo é capaz de trair. E aí começam as acusações, né? E as mulheres também, elas acabam demorando muito, às vezes, para denunciar. Elas acabam sofrendo agressões, sofrendo traições, são maltratadas, mas muitas ainda não denunciam, né?
A gente tem algumas questões aí que atravancam a decisão das mulheres. Uma é a dependência emocional, né? É uma relação de doentia, né? Porque a gente tem o ciclo da violência, né? Então a mulher fica presa naquilo. E ela tem que lutar muito, ela tem que se fortalecer muito, ter uma autoestima, aumentar muito a autoestima dela para ela conseguir chegar a uma delegacia, né? E denunciar e ainda processar o marido dela, o parceiro dela, o pai dos filhos dela. Uhum. Aí a gente tem a questão financeira, que muitas vezes a mulher não se sente capaz, até não é mesmo, realmente não é capaz de manter uma família sozinha, casa sozinha. Ela não tem a coragem por conta da família, da vergonha da sociedade, né? O medo da represália que ele pode também fazer, né? De espancá-lo, ou até mesmo matar, como a gente vê, né? As ameaças mesmo são muitas, né? Sempre eles dizendo, se me denunciar, se me levar para a polícia, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. E alguns fazem isso, né? Bom, a senhora como representante aqui do Centro de Atendimento à Mulher, o que a senhora acredita que falta ainda nessa lei para ela ser melhor aplicada aqui? Olha, eu acho que hoje o grande problema é a justiça. Nós temos poucos profissionais, poucos defensores, são muitos processos, né? Então, a gente tem as informações de que muitos processos acabam perdendo o prazo, porque não foram julgados, não foi feito nada. Então, por isso os homens, muitas vezes, eles zombam da lei, porque eles veem que as coisas às vezes não acontecem. Mas a gente tem visto muita coisa boa acontecer, muita gente mudando, muitas punições, né, assim, acontecendo mesmo. Infelizmente, a gente ainda tem muito material para ser trabalhado lá no fórum, e a Defensoria trabalha muito, mas ainda eles não dão conta de tudo. E é aí que tem o problema da insegurança que as mulheres ainda apresentam com relação à lei. Porque algumas ficam descrentes, porque elas não veem a coisa acontecer, né? E aí a gente tem que reforçar, mostrando que muitas mulheres já tiveram o benefício dessa lei, né? E melhoraram a qualidade de vida, saíram do ciclo de violência, mesmo que elas não deixem os seus maridos, porque a intenção não é essa. Nossa intenção não é fazer os casais se separarem, a nossa intenção é que cesse a violência. Então, se o homem tiver o propósito de mudar, de melhorar, de fazer uma terapia, e ela também se fortalecendo para isso, e eles decidirem ficar juntos e a violência acabar, maravilhoso, é isso, a gente conseguiu o que a gente está lá para fazer. E muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes a mulher precisa sair do ciclo de violência de perto desse homem, né? Ou sair de casa, ou tirar esse homem de dentro de casa, para ter segurança para ela, para os filhos, viver melhor, ter uma vida digna, né? E aí a gente realmente precisa que ele saia ou ela saia, afastar os dois, né? E aí a gente precisa fortalecer essa mulher para ela continuar a vida dela e ser feliz, porque na verdade ela nesse ciclo de violência, nesse desespero que é a vida dessa mulher, com medo, com tristeza, né? Muitas vezes ela sofre até dentro de casa violência sexual com o próprio marido, né? Onde ela é obrigada a fazer o que ela não quer fazer, né? Por medo, por estar acuada. Então, ela acaba tendo que criar essa força e nós estamos ali para isso, né? Uhum. Ok, eu conversei aqui no estúdio com a psicóloga Helenise Roldan Melgarejo. Ela é psicóloga do Centro de Atendimento à Mulher. Esclareceu para a gente algumas dúvidas sobre a Lei Maria da Penha. Obrigada pela sua participação aqui no nosso estúdio. Boa noite. Boa noite.